Graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor e pela sua poderosa palavra que nos alegra, nos renova, nos ensina, nos mostra o caminho. E eu quero saudar então a todos com a paz do Senhor. E não esqueçam de deixar o seu like, o seu gostei. E convidar outros também para pertencer a esse canal. E eu quero também agora dar uma mensagem, um agradecimento lá para a Laguna, na Assembleia de Deus de Laguna, a cidade de Santa Catarina, para o pastor José Mengarda, ouvinte assíduo do nosso canal e sempre está trazendo seu comentário. Pastor Mengarda, que o Senhor te abençoe e abençoe toda a família. Vamos agora então para a leitura da palavra, que eu quero tomar por base hoje o livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 1, e vou ler até o versículo 8. E diz assim: Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhe: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, e oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Meus irmãos, assim está começando o livro de Levítico, já estava no deserto. E o Senhor da tenda da congregação, eu não tinha ainda o tabernáculo, ele está dando instruções para Moisés como devia ser feito o holocausto. O holocausto é o todo, é queimar tudo, é todo. Então, ele está dando as instruções do holocausto. O holocausto era oferecido o animal e tinha que pegar tudo, vem de uma palavra holístico, né? Quer dizer, tudo é o holocausto. E eu quero então focalizar o versículo 7, que diz assim: os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Importante a necessidade do sacerdote. Aí nós não vemos então que Arão e seus filhos ainda tinham separado para o sacerdócio, mas já estava na promessa de Deus. Note que a necessidade do sacerdote. Então, eles porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Meus irmãos, nós não temos mais sacerdote nessa dispensação agora da graça, segundo o sacerdote como Arão, não tem mais aquele altar de botar fogo externamente. Mas a palavra fala o sacerdote de todos os crentes. E às vezes nós falamos que o púlpito é um altar, dentro do sentido literal, não é um altar. Mas vamos comparar um pouco, uma comparação como o altar. O sacerdote é que se aproximava do altar. Então, hoje em dia, os obreiros, os pastores, é que estão no altar. Vamos falar agora, eu estou me referindo ao púlpito como um altar. Tecnicamente não é, mas estou dando uma palavra figurada. Então, esses filhos de Arão, eles têm que botar fogo sobre o altar. Ah, meus irmãos,
minhas irmãs. Do altar é que teria que sair o fogo para aqueles que estavam vendo, presenciando o holocausto. É do púlpito, lá em cima. Quer dizer, o púlpito é uma plataforma elevada, essa é a palavra, para aqueles que ali estão para pregar, ele seja melhor visto quem está embaixo. Mas no púlpito, agora falando como altar, tem que ter fogo. A palavra de Deus é fogo, meu irmão. A palavra de Deus há momento que é vento, há momento que é água. Mas aqui está falando fogo porque é o holocausto. O holocausto está ali no altar. Os sacerdotes porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Tem que ser ordem. A lenha não podia ser colocada de qualquer jeito. E também, no versículo 8, diz que os sacerdotes porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima. Então vê a importância do sacerdote nesse sacrifício chamado holocausto. O holocausto que é todo, tem que queimar todo. E vamos agora para os obreiros. Meus irmãos, minhas irmãs, obreiros, que você que tem que pregar, pouco importa que você seja auxiliar, seja o diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor presidente, você tem uma função, espiritualmente está numa função sacerdotal. Você tem que preparar, botar fogo sobre o altar. Mas para botar esse fogo, você tem que botar a lenha em ordem. Olha, vamos ver uma coisa. Fogo sobre o altar. Infelizmente, há pregadores e que às vezes passam o dia todo trabalhando, tem sua razão de ser, e às vezes nem lê a Bíblia, meus irmãos. Às vezes tem crente que só vai ler a Bíblia na hora do culto. Mas aqui, a palavra, ela é fogo. A palavra é lenha. Tem que ter ordem. A pregação tem que ter a graça. O sacerdote, ele deveria colocar fogo sobre o altar. E agora, meu irmão? Você está botando fogo sobre o altar? Você, quando prega, está trazendo fogo no altar? Você traz a mensagem de uma maneira que ela seja distribuída. Aqui está falando, botar em ordem pedaços, cabeça, redenho, sobre a lenha que está em cima do fogo. Do altar. Então tem que ter lenha, tem que ter combustível, tem que ter oferta para que o holocausto se queime. É holocausto, a palavra vem de holístico, é total, queimar tudo, todo. Que coisa gloriosa. Quando vamos no culto e está lá aquele pregador. E às vezes ele não tem um título de pastor, missionário, famoso, não, é simples. Mas ele está pregando com tanta graça. E às vezes não sabe nem distribuir direito a Bíblia, você meio não compreende bem ainda, e às vezes as palavras não são bem adequadas, mas ele tem fogo, ele está botando fogo sobre o altar, e esse fogo sobre o altar vai incendiando tudo, é isso que nós precisamos, e o fogo tem muito a ver com o Espírito Santo, meus irmãos. No dia de Pentecostes, eles estavam todos assentados, estavam todos lá, sentados. E de repente, houve aquele barulhão, parecia um vento, não era vento, era um barulho como um vento veemente. Mas quando eles olharam, está caindo fogo, meus irmãos. O fogo foi o divisor de tudo. Porque à medida que aquela língua de fogo, aquela chama, aqueles pedaços de língua de fogo, caía sobre a cabeça de cada um, eles começavam a falar em línguas estranhas, a gritar. Eu não quero nem entender como seria aquele barulhão que chamou a atenção. Tem crente, e às vezes, pastor,
Não quer barulho na igreja. Meus irmãos, deixa o barulho do Espírito Santo, meu irmão. O barulho foi tão grande que o povo correu ali para a porta daquele local. O que é que está acontecendo? Que barulho é esse? É porque o fogo estava caindo. Se tiver fogo no altar, para isso precisa os obreiros. Precisa o obreiro para colocar fogo no altar. E diz assim, os filhos de Arão, agora não os filhos de Arão, os sacerdotes, agora são os obreiros. Porão fogo sobre o altar. Oh, que coisa. Vamos botar fogo no altar, meu irmão. Altares em chama. Altares em chama significa fogo queimando. Igreja crescendo. Igreja alegre. O Espírito Santo operando, dando salvação de alma, batendo com o Espírito Santo. Cura divina. A igreja crescendo. Que importância, né? Do sacerdote, importância agora para os pastores, o obreiro, botar fogo sobre o altar. Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Você tem que ter fogo santo. Fogo do Senhor, não é fogo estranho, não. É fogo santo sobre o altar. Que o Senhor vos abençoe. Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, abençoa todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor. E eu peço agora particularmente pelos teus obreiros, Senhor, para que eles tenham fogo, Senhor, para que possam botar em ordem a lenha e botar em ordem os pedaços e ter fogo sobre o altar. Pai eterno, tudo isso eu peço no teu nome, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.